para você que está ligado aqui comigo. O deputado dos Estados Unidos promete punição severa a apoiadores de Alexandre de Moraes. No X, parlamentar republicano defendeu Jair Bolsonaro e chamou o ministro do STF de violador de direitos humanos. Vamos à notícia aqui da Oeste, que eu quero destacar para você aqui no nosso programa. Estamos chegando com você. Está comigo? Comenta Fora Moraes. Comenta 02 Fora Moraes. Bora lá, minha gente. Comenta 02 Fora Moraes. O deputado republicano Rick McCarthy. Perdão, gente, vou repetir aqui. O deputado republicano Rick McCarthy, que representa a Geórgia nos Estados Unidos, subiu o tom com o ministro Alexandre de Moraes e os seus apoiadores no STF. Um dia depois do desfecho do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado, McCormick prometeu punição severa para os que permitem abusos no judiciário e no Congresso brasileiro. Ele classificou a condenação de Bolsonaro a 27 anos de cadeia como injusta e se referiu à primeira turma como um colegiado fraudado. Ele mencionou Moraes como violador de direitos humanos, sancionado e conhecido odiador de Bolsonaro. Também criticou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, os quais associou ao presidente Lula. O primeiro atuou no passado como advogado do petista em processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, enquanto o segundo ocupou o cargo de ministro da Justiça, Flávio Dino. Em tom contundente, McCormick chamou os integrantes do STF de bandidos criminosos e negou que merecem ter o reconhecimento de seres humanos decentes. Um deputado norte-americano destacou o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro e outros 6 acusados. McCormick elogiou o magistrado por, segundo ele, ter tido coragem de chamar a acusação do que o mundo já sabe, que é guerra política com o objetivo de destruir um homem inocente. O histórico de críticas de McCormick a Moraes não é recente. Em fevereiro deste ano, o congressista já havia declarado nas redes sociais que o juiz usava a justiça como arma para fraudar as eleições. E chamou as acusações contra Bolsonaro de perseguição política, assim como foi feito com o presidente Donald Trump. Meus queridos, essa semana a gente teve aí grandes figuras dos Estados Unidos se manifestando, tá bem, em apoio a Jair Messias Bolsonaro. E a promessa é sempre a mesma: punição severa. Se você pegar tanto a manifestação do secretário de governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, se você pegar o que disse, né, ali o vice, né, o número 2 do departamento, o subsecretário, o Christopher Landau, a mesma coisa. Você pegar outros parlamentares, senadores, deputados nos Estados Unidos, a mesma situação. Punição severa. Se você pegar ali o próprio Donald Trump, o Trump, ele evitou dar detalhes e até fazer afirmações. Mas o Trump comentou: eu conheci Bolsonaro, ele é um homem decente. Presta atenção aqui, ó. Membro do governo Trump diz que Moraes levou a relação dos Estados Unidos e Brasil ao ponto mais sombrio em 2 séculos. A informação aí dá destaque à Gazeta do Povo. O nome dele, Christopher Landau. Ele reagiu à condenação do ex-presidente na quinta-feira, dia 11, criticando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por usar a lei como arma política.
é mais um que faz a afirmação muito parecida com o deputado McCormick. Moraes provocou uma crise na relação entre os Estados Unidos e o Brasil, levando as duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Devido à devastação do Estado de Direito pelo ministro do STF, que de acordo com ele está ditando o destino desse relacionamento. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino de nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi condenado na quinta-feira, dia 11, pela primeira turma, a 27 anos e 3 meses de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. Após o anúncio da condenação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou em defesa de Bolsonaro. Em uma entrevista na Casa Branca, ele disse: "Vi o julgamento. O ouvi muito bem. Como líder estrangeiro, considerava que ele era um presidente exemplar. É muito surpreendente que isso pudesse acontecer", foi o que disse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O presidente americano voltou a comparar o processo judicial de Bolsonaro com o que ele mesmo passou quando foi acusado por supostamente instigar o ataque ao Capitólio em 2021. Um processo que foi arquivado quando Trump ganhou as eleições no ano passado. Segundo o republicano, a condenação é muito ruim para o Brasil. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também advertiu na quinta-feira que seu país responderá à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, classificada por ele como uma caça às bruxas. Presta atenção. Tem mais informações aqui para você que está ligado, acompanhando o nosso canal, onde você estiver com o Abordo Notícias. Se liga. Ficou cortando um pouquinho aqui, mas é rapidinho, já resolvo. Enquanto isso, você dá o like, né? E comenta Força Bolsonaro. Comenta Força Bolsonaro. Embaixada dos Estados Unidos volta a falar de sanções a Moraes em meio a julgamento. Isso aqui foi durante o julgamento. Só estou fazendo, gente, um compilado de informações para você entender como está o posicionamento dos Estados Unidos nesse momento. E nessa segunda-feira é importante a gente falar disso. É importante a gente citar nessa publicação da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. A publicação cita o compromisso em apoiar os brasileiros e também preservar os valores de liberdade e justiça. Para essa semana, está sendo aguardado aí mais punições dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e também àqueles que o acompanhou. Aqueles que acompanharam. O deputado Rick McCormick está dizendo ali, ó, os Estados Unidos promete punição severa a apoiadores de Alexandre de Moraes. Nós estamos vendo tudo que anda acontecendo no nosso país e o governo americano chegou até a dizer que os Estados Unidos usará todo o seu poder econômico, toda a glória econômica e também todo o poder militar, poder bélico para defender a liberdade de expressão no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o governo Trump já considerou que o país está violando as liberdades. A liberdade de expressão, uma delas. E, meus queridos,
o que acontece? Para essa semana, há uma promessa de que filhos do ministro Alexandre de Moraes possa receber a Lei Magnitsky. Há uma promessa de que outros ministros possam receber a Lei Magnitsky, a exemplo Paulo Gonet, e aqueles que acompanharam Alexandre de Moraes no seu voto, Flávio Dino, Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia. E a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Bartz, também pode sofrer a Lei Magnitsky, e o que começa a complicar a vida dessas pessoas e seus familiares. Tá? A Lei Magnitsky, ela vai causar sérios prejuízos, por exemplo, a Paulo Gonet e a família. Prejuízos a Alexandre de Moraes, a esposa e filhos. Prejuízo a Flávio Dino, a esposa, filhos. Prejuízos também a Carmen Lúcia e toda a sua família. E membros, né, da sua família. Então, meus queridos, o que acontece? É uma semana de expectativa. Brasília já começa a semana super agitada. Super agitada. A guerra, a batalha agora é por anistia. Eu vou falar sobre isso um pouquinho ali na frente, mas já lembrando que nós estamos falando sobre Magnitsky, nós temos uma situação bem importante para a gente comentar. Conversa vai, conversa vem, e o que nós estamos ouvindo é que membros da Suprema Corte não irão aceitar a anistia. Irão considerar a anistia como inconstitucional. Ministro Luiz Barroso já ficou todo reclamão porque perdeu o visto americano. Inclusive o filho e a filha moravam nos Estados Unidos da América. Tá bem? Eu estava em Brasília, né, quando eles estavam anunciando, né? Amanhã ou depois parece que a filha do Gilmar Mendes volta. Falei, não, a gente não vai recebê-las no aeroporto. Aí, né, o chefe, né, dos influenciadores do Brasil, do qual eu faço parte, estava ali meio que programando ir para lá. Tá bem? Aí a gente colocou o juiz no lugar e resolvemos não ir. Mas, meus queridos, ministros, você acha, pare para pensar. Essa batalha, ela não termina com a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Se o Congresso aprovar uma anistia, membros do Congresso que são alvos de sanções vai deixar de existir. Aí a responsabilidade vai lá para os ministros da Suprema Corte. E é aí que o filho chora, a mãe não vê. Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte, 22 milhões de reais aproximadamente, a casa que ele tem, se eu não estou enganado, é Miami. E aí? Compensa encarar uma briga onde já se perdeu o visto americano, ele e os filhos. O ministro faz palestra em Harvard, já não vai mais. Então, minha gente, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar sobre anistia, então a gente vai entrar nesse assunto também, para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, conectados no nosso programa, onde você estiver nos acompanhando. Beleza? Olha só, uma Suprema Corte tendenciosa condena Bolsonaro, é o que afirmou articulista do jornal Wall Street Journal, Mary Anastasia Ograni. Falou em lawfare contra o ex-presidente. A mídia americana, a mídia internacional já começa a dar voz àquilo que aconteceu aqui no nosso Brasil. Tá? A solução para isso, Fábio, anistia.
Nós temos que lutar todos os dias por anistia. Cobrar os parlamentares, ir para as ruas, fazer movimento. Nós temos que fazer as nossas partes. Nós e também os parlamentares. Porque agora eu tenho até falado, o povo já demonstrou que quer anistia. O povo já demonstrou que apoia os parlamentares que estão lutando por anistia. Nós já fomos para a rua por anistia. Nós já manifestamos o nosso apoio. Saiu pesquisa. Quem participou das pesquisas disseram: queremos anistia. Agora está nas mãos dos políticos. E a gente espera que essa turma faça alguma coisa. Presta atenção aqui, meus queridos. Na tela do Abordo Notícias. Reportagem do Correio Brasiliense. A gente vai reagir à informação. Tarcísio volta a Brasília para reforçar a articulação por anistia a Bolsonaro. O governador paulista reforça a pressão no Congresso. Mas é agora que o filho chora e a mãe não vê. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, volta a Brasília nesta segunda-feira para reforçar as articulações políticas em torno da votação do projeto de anistia ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e aos envolvidos no 8 de janeiro. A movimentação ocorre após a condenação de Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que impôs a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A sentença, considerada histórica, também atingiu outros 7 réus, aí considerados, do núcleo 1. Há uma pressão, meus queridos, nessa semana, que já inicia com a ida do Tarcísio de Freitas para Brasília. Já iniciamos a semana, nessa segunda-feira, portanto hoje, ele está indo para Brasília para fazer aí a articulação. E tanto a direita quanto a esquerda estarão operando em favor e em desfavor à anistia. Olha aí. Pressão por anistia cresce e governo traça estratégias para barrá-la. Rapaz, tinha que dar uma magnífica nesse Lula também, né? Presta atenção aqui, ó. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição tenta destravar o projeto que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Enquanto a oposição aperta o cerco para voltar o projeto de lei, o PL da anistia, para envolvidos no 8 de janeiro, o governo do presidente Lula amarra estratégia para barrar o avanço da matéria no Congresso Nacional. O tema ganhou fôlego na última semana com a entrada na articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Agora, a mobilização deve crescer ainda mais após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do STF. Governistas, ouvidos aí pela reportagem do portal Metrópolis, veem o movimento como natural, mas acreditam que ofensivas não deve prosperar. E mesmo que avance na Câmara dos Deputados, o Senado deve barrar a proposta. De toda forma, aliados do presidente Lula se movimentam para derrotar o texto, caso o texto vá a plenário, como foi mostrado pelo portal Metrópolis. O objetivo do governo é derrubar o projeto para encerrar de vez a discussão antes das eleições de 2026. A pressão pela anistia. Parlamentares da oposição ampliaram a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos,
paute o projeto de anistia após a condenação de Bolsonaro. O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes aí de golpe de Estado, enfim. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, quer levar o tema para a reunião de líderes na próxima terça-feira, na expectativa de pautar o requerimento de urgência e a proposta o quanto antes. Mota, no entanto, resiste à ideia. No Senado, a pauta da anistia enfrenta ainda mais resistência. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, é contrário à possibilidade de perdoar os crimes do ex-presidente e, inclusive, trabalha em uma proposta alternativa àquela defendida por apoiadores de Jair Messias Bolsonaro. Gente, se a oposição conseguir passar na Câmara, ela com certeza vai conseguir passar no Senado. Agora, ninguém quer a anistia. Agora ninguém quer. Mota não quer. Mas se passar na Câmara, aí a pressão já não é mais na Câmara. Aí a pressão é com os senadores. Aí a oposição começa a divulgar, a mostrar quem são os senadores. Quem são os que estão contra a anistia. Eu até penso que as falas dos senadores e do presidente, o Davi Alcolumbre, elas irão ganhar força depois. Obviamente, passando pela Câmara, pode acontecer de lá na frente a gente iniciar uma guerra travada. Só que, meus queridos, o único caminho agora para devolver a elegibilidade a Jair Messias Bolsonaro, ou para acabar com esse julgamento, é pautando a anistia. Pautando não, aprovando a anistia. Nas duas casas. Só que, meus queridos, o que acontece? A gente tem uma situação muito importante para a gente destacar. A pressão dos Estados Unidos da América, tá bem? E não adianta as pessoas, que o Brasil é soberano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bem? Há uma pressão grande dos Estados Unidos e não adianta ignorar isso, tá bem? Aqui, ó. O governo ameaça tirar cargos de quem votar pela anistia. A articulação política do governo deseja que a urgência do projeto não seja votada. Tire os cargos agora, Lula. Deputado vagabundo que quer dar um beijo no menino e também na menina, ou seja, o cara não sabe o que ele quer. Acende uma vela para Deus e outra para o Satanás. Automaticamente, se o cara quer anistia, ele nem deveria ter cargo no governo Lula. É uma questão de primícia. Não, o cara não quer anistia, não me relaciono com quem quer manter pessoas inocentes presas. Não quero relacionamento com esse tipo de gente. Então já deveria automaticamente, antes do Lula derrubar cargos, o Lula, o próprio parlamentar, já deveria pular fora. Tá? Aqui. Valdemar disse o seguinte: precisamos muito do apoio do Kassab para aprovar a anistia. O presidente do PL defendeu a união de partidos do centro para aprovar o projeto. E agora? Kassab já chegou a dizer que não é desse jeito. Ele já chegou a defender que Jair Bolsonaro não fosse
anistiado. Só que a oposição, ela precisa dos partidos de centro. Infelizmente. Nós tivemos aí o desembarque do PP, o Partido Progressista, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, e já é uma força. Já não estão mais no governo Lula. E até para mostrar a pressão, porque não adianta os caras simplesmente deixarem o governo Lula e na hora que vem algo que ameaça o governo Lula, os caras, na primeira cartada, os caras pularem fora. Há uma pressão também do Republicanos, que é o partido do presidente da Câmara, o Arthur Lira. E se o PSD do Kassab embarcar na anistia, é importante. Nesse momento, todos os figurões, todas as figuras são importantes. Republicanos, e o Tarcísio conseguiu convencer o presidente do Republicanos, que o Tarcísio é a maior figura dentro do Republicanos. Ele conseguiu convencer o presidente do Republicanos, que inclusive conseguiu dar uma pressionada no Hugo Mota. Conseguiu também o apoio de alguns parlamentares do Republicanos. O PP é importante, União Brasil também é importante, que acabaram de desembarcar do governo Lula. Como eu disse, é um momento deles darem o recado, pautando a anistia, apoiando a anistia. Então é o momento. Porém, meus queridos, o Centrão cobra caro, não é? Gilberto Kassab cobra caro. Sonho do Gilberto Kassab é Tarcísio disputar a eleição para ele disputar São Paulo, para ele disputar a governança de São Paulo, com o apoio do Tarcísio, candidato a presidente pela centro-direita. Eu vou fazer o melhor por São Paulo. Se ligou até aqui? Ciro Nogueira quer Tarcísio, por quê? Ele quer ser o vice-presidente desta terra amada, chamada República Federativa do Brasil. O engraçado é que em meio a tudo isso, o único que até agora disse eu não quero, chama-se Tarcísio de Freitas. E sempre foi uma incógnita. É uma estratégia, porque quando você assume que é candidato, ou no caso, pré-candidato à presidência ou a qualquer cargo, você se torna vidraça. Automaticamente, você sendo vidraça, você recebe pedradas. Qual a estratégia de Tarcísio? Não sou candidato mesmo. Vou defender a anistia até o fim para livrar os envolvidos no 8 de janeiro e o meu amigo Bolsonaro. Vou disputar a eleição ao governo do estado de São Paulo, vou apoiar o candidato que Bolsonaro indicar, ou, se prosperar com a anistia, vou apoiar Jair Messias Bolsonaro. Apoiar não, né? Aí, ô Tarcísio, você me desculpa, né? Aí é receber o apoio do Bolsonaro. É. Exatamente. E daí, quem tem mais peso? Bolsonaro para chegar em São Paulo e falar, vote no Tarcísio. Ou o Tarcísio para dizer, votem no Bolsonaro. Há um equilíbrio, né? A gente não pode também puxar a sardinha só para um lado. Tá bom? Olha aí. Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor antes de prisão em regime fechado. Esses caras são loucos. O Bolsonaro, mesmo estando em... Olha para mim. Mesmo estando em prisão domiciliar, ele pode ser candidato em prisão em regime fechado. Não pode, Fábio, não sei o quê, não sei o quê. Gente, quem vai falar se ele é ou não candidato
é o Tribunal Superior Eleitoral. Você se lembra do Lula? O Lula, mesmo preso, ele foi por uma semana ou duas candidato. E só lá no finalzinho ele indicou o nome, Fernando Haddad. Aí, pra que o Bolsonaro tem que indicar alguém agora? Pra que o Bolsonaro tem que indicar alguém agora? Será que o Centrão tá querendo isso para poder dar a anistia? O Bolsonaro abrir a boca agora, como foi condenado pelo STF, o candidato é fulano. O Bolsonaro não vai fazer isso, eu posso estar enganado. A estratégia pode mudar. Né, tudo que a gente trabalha aqui, meus queridos, são bastidores e em cima daquilo que está acontecendo agora. Tudo pode mudar. Nessa situação, nós temos primeiro ponto. Se o Bolsonaro indicar alguém agora, Bolsonaro vai estar dizendo para o Trump: aceitei a derrota, vai ter oposição, porque eu vou estar apoiando alguém, tudo certo no Brasil, tudo resolvido. Sabia disso? Os Estados Unidos não vai aceitar uma eleição sem Bolsonaro. Aí o Bolsonaro agora vai olhar para o Trump e vai falar, indiretamente, ele não pode, né, conversar lá, né, o recado vai chegar. Não, o meu candidato é o Tarcísio, é a Michele, é o Eduardo. Não, ele não vai fazer isso agora. Pressão vai vir. Olha o Centrão aí. Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor antes de prisão em regime fechado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os republicanos, é o nome preferido de dirigentes partidários para disputar a presidência representando a direita. O Jair Messias Bolsonaro não tem que indicar ninguém. Ah, mas vão prendê-lo, Fábio. Não tem. Não tem que indicar ninguém. Candidato, sou eu. O Lula fez isso. Lula tentou registrar a candidatura dentro da prisão. Obviamente a do Bolsonaro também será negada se tudo estiver como está. Mas se houver uma anistia ampla, geral e restrita, os advogados de Jair Messias Bolsonaro vão conseguir reverter a sua inelegibilidade lá no Tribunal Superior Eleitoral. O porquê de tanta pressa para condenar Bolsonaro antes do período eleitoral? Porque sabem que o que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, aquilo cai fácil. Basta o ministro da Suprema do Tribunal Superior Eleitoral, à época será Cássio Nunes Marques, o vice André Mendonça, basta ele conceder uma liminar, Jair Messias Bolsonaro estando livre do TSE, ele disputa, do STF, perdão, ele disputa a eleição. Basta uma liminar do presidente. Mudou a composição em 26, tá bem? Estou lá no futuro. Mudou a composição. Obviamente, se o Bolsonaro entrar com recurso agora, com a ministra Carmen Lúcia de presidente, aquela que condenou ele por tentativa de golpe de Estado, por todo tipo de crime que jamais o Bolsonaro cometeu. Lula foi candidato dentro da cadeia. E mesmo que acabe tudo nesse país e Jair Messias Bolsonaro for cumprir prisão, não tem que indicar ninguém agora. O Centrão que faça o L. Ou não faça. Espere. Né? Calma, Centrão. Calma, Centrão. Pressãozinha 12/8 aí. Vocês estão nervosos, revoltados, se acalmem. E o medo do candidato ser o Bolsonaro, hein? E o medo do candidato ser o Bolsonaro?
o centrão é limpinho demais, né? Para ser de esquerda ou ser de direita. Porque a direita, gente, isso aqui são, tá bom? Ela é uma metáfora também. Centrão é muito limpinho, né? Estão cansados da polemização esquerda, direita. Torne-se vocês, presidente da República. A polemização vai existir, seus tontos. A polemização vai existir. Vocês são doutores em política e não entenderam isso? A não ser que vocês baixarem a cabeça, chamar o PT, entregar ministério, pegar o Lula e dar um ministério pro Lula, chamar Alexandre de Moraes e dar um ministério pro Alexandre, sai do STF e vem pra cá trabalhar com a gente. A não ser que vocês fazerem isso. Ou pelo menos manter a paz com Alexandre de Moraes, coloca o Lula como um presidente de alguma coisa, não é? Dá um banco pro Lula, não deram pra Dilma, dá um banco pro Lula. Aí vocês vão pacificar o Brasil, né? Rapaz, basta, gente. Aí com essa negociata, com essa negociação toda, a gente não precisa de... Pode deixar o Lula. Deixa o Lula. Com essa negociação toda aí, deixa o Lula. Com gente querendo... Pelo menos o Lula tem oposição. Pelo menos o Lula tem oposição. Entrega na mão do Centrão, que vai fazer aliança com todo mundo dentro do mesmo ecossistema. É assim que o Centrão trabalha. Elege alguém do Centrão, dizendo que é centro-direita, porque agora virou moda ser de direita. Depois de Jair Messias Bolsonaro, o governo Trump é de direita. Aí é gostoso ser de direita. Depois que viram as manifestações, depois que viram o que a direita pode fazer, aí é uma delícia falar que é de direita. Quanto vagabundo aí você tá vendo falando que são de direita? Quantos vagabundos vocês estão ouvindo dizer que são de direita? Se tornou uma delícia dizer que é de direita. Não, porque é a centro-direita. Por que vocês não assumem uma identidade? O centro vai lançar um candidato. O centro. Aí não. Estão querendo comprar uma ideia de centro-direita. Por que vocês não compram uma ideia de centro-esquerda, então? E lance um candidato de esquerda mais ponderado do que o Lula. Por que vocês não fazem isso? Aí pensam que a direita existe sem Bolsonaro. E ela não existe. Kassab falou essa semana. Se o candidato for o Tarcísio, ainda tentou desmerecer o Bolsonaro. Foi perguntado. Não. Nossa, se o Tarcísio for o candidato, ele é de direita. Nós somos de centro. Engraçado que o Kassab esses dias falou que era de direita. Nós somos de centro. Aí ele vai ser um candidato de centro-direita. Olha só. Aí perguntaram, mas é importante o Bolsonaro articular. Aí qual foi a resposta do Kassab? O Bolsonaro é de direita, então vai vir os votos da direita. Mas vai precisar dos votos do centro. Sabe? Ainda, né? Então é o voto da tal centro-direita. Centro-direita, Tarcísio. Vai dar lindo isso daí, hein? Vai dar bonito. Vai dar gostoso isso daí, tá? Aí vocês fazem aliança com todo mundo. Chama o Lula de ministro. Faz as pazes com o Alexandre. Entendeu? Deixa prender todo mundo. Deixa prender Zambelli. Deixa prender Eduardo. Mantém Bolsonaro preso. Aí vai dar gostoso. Do jeito que vocês querem. Do jeito que vocês amam. Agradando gregos e troianos.
né? Chama alguém da direita também, dá um ministério, né? Fazem uma maçaroca, como diz a minha querida Gladys, faça uma maçaroca, né? Eu falaria outra coisa, mas em respeito a você não vou falar, não é? Mas você imagina Deixa quieto, não é deixa quieto. Então, meus queridos, o que acontece? Aqui, ó, STF se arma contra a anistia geral e pode aceitar um acordo light com o Congresso. Você que está me vendo desde o começo, chegou até aqui, você sabe que eu falei, né, alguns minutos atrás, que a gente iria falar sobre isso daqui. Chegou até aqui, comenta 40. O seu comentário ajuda demais. Se você, presta atenção, se você é inscrito no canal, o YouTube leva em consideração os comentários de quem é inscrito no canal. Depois, o YouTube começa a entregar o conteúdo para outros. Aí ele me manda uma mensagem. A interação dos inscritos colaborou para que esse vídeo tivesse um alcance maior de tantos por cento. Então o que acontece? Você que é inscrito nesse canal, você é um guerreiro junto comigo. Um guerreiro, você faz parte do nosso exército da informação. E aqui eu não fico arrancando coisa da cabeça, tá bem? Não. Tá tudo aí, ó, na tela. Eu coloco os prints para você. Tudo isso aí que você tá vendo na tela aí é print, tá bem? Nesse caso aí é do portal A Gazeta do Povo. Olha o que a Gazeta do Povo está destacando, tá? Então vamos lá, meus queridos. STF se arma contra a anistia geral e irrestrita e pode aceitar um acordo light com o Congresso. Mais uma vez vou resumir para você. Bolsonaro agora está inelegível até 2060. O que eles querem? É Bolsonaro fora. Vou dar um pulinho atrás aqui. Infomoney, para você ver que eu não trabalho com coisas da minha cabeça. Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor antes da prisão em regime fechado. STF, em conjunto. Você ouviu alguém do STF se manifestar contra a ida de Tarcísio a Brasília? Hã? Não quero, tá bem? Fazer nenhum tipo de... Tá? Aqui eu tô vendo, o Tarcísio é importante, tá bem? Mas presta atenção. É aqui que eu quero saber. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi sancionado pela Lei Magnitsky. É pesada a Lei Magnitsky. Não é brinquedinho, não. Não é pirulito na boca de criança, não. É pesada. Tá? É pesada. O ministro teve sorte dele não ter patrimônio nos Estados Unidos da América. Porque senão, já teria rodado até para servir de exemplo. Não tem. Houve uma conversa no começo que ele teria, né, uma casa, mas não tem. Porque senão a gente já teria notícia que estava exterminado, né? Porém, meus queridos, o que acontece? Descobriram que a renda do Alexandre de Moraes, ela não vem apenas do STF. Ele, antes dele ser ministro, ele era empresário. Ele tinha também um escritório de advocacia. O escritório de advocacia, que dali sim vem a maior parte da renda dele. Quando ele se tornou ministro, ele passou esse escritório de advocacia para Viviane Barsi. Antes era Alexandre de Moraes Advogados, agora é Barsi Advogados. Existe um instituto chamado Lex. Engraçado que o Lex também, ele vem de Alexandre, né? Vem de Lex Luthor, aquele vilão do cinema que lembra, que tem uma careca igual e chama-se Lex. O Lex também
é uma variação de lei, né? Então é muita... Brasil é o país das coincidências, não é? O Instituto Lex, que está no nome dos filhos, e não sei se da esposa também, do ministro Alexandre de Moraes, é ali, meu querido, que está o patrimônio. Então há uma possibilidade deles meterem uma Magnitsky no Alexandre, na esposa e também nos filhos. Fábio, mas esses patrimônios estão no Brasil. Mas você sabe com quem o Instituto tem relação? Com quem o escritório de advocacia tem relação? Não pode fazer com negócios com ninguém, tanto empresa americana quanto cidadão americano. E você pode até pensar que mas se, por exemplo, uma Visa da vida for processar alguém, não pode contratar o escritório de advocacia da Viviane Barros. Uma empresa de passagem aérea, uma companhia americana, não pode, de forma alguma, contratar os serviços prestados pela família Moraes. E lá, meus queridos, o que acontece? Casa em São Paulo, valor milionário, diz Paulo Figueiredo, que os Estados Unidos constatou através do serviço de inteligência, a fonte dessa informação é Paulo Figueiredo, que tem casa em Campos do Jordão, tem casa no Guarujá. Tá bem? Houve uma época que aqui no estado de São Paulo era uma espécie de moda, uma espécie de tripé, sabe? Você morar em São Paulo, ter um apartamento em São Paulo, você ter uma casa de praia no litoral de São Paulo, que é próximo, e você ter uma casa de campo, que é Campos do Jordão. E Alexandre de Moraes, como um bom milionário, também seguiu essa moda, pelo que eu estou vendo. Apartamento em São Paulo geralmente não é casa, que os ricos preferem por uma questão de segurança. Estou falando da capital, tá? Aí uma casa de praia e uma casa de campo. Aí Campos do Jordão. Aí geralmente eles pegam um sítiozinho, né? Coisinha, né? Imagina você ganhando milhões na capital paulista, a maior cidade do Brasil, está entre as 10 maiores do mundo. Aí você tem uma casinha de praia, aproximadamente 130, 140 quilômetros. Aí você tem Campos do Jordão, interior, lugar frio, de serra. Uma casinha de campo, assim, para você queimar uma picanhazinha, tomar um whiskyzinho, levar a família, ou sei lá o que, né? Festinha, tal. Só que, meus amigos, em meio a tudo isso que eu estou contando aqui para você, que muito provavelmente você sabe, você é bem informado, nós tivemos o quê? O Instituto Lex comprou semana passada, ou aí nesses 15 dias, uma casa em Brasília por 12 milhões de reais. Reserva a casa para mim? Reservo. Você pode me dar a metade? Posso, tá aqui a metade. E a outra metade, você me dá quando? Quando a gente for lá no cartório assinar os documentos, beleza. Negócio fechado. 50% de entrada, como sinal, né? O apartamento, a casa é nossa. E outros 50% na hora de assinar o contrato. Pá e buf. Foi pá e buf. 12 milhões à vista. Olha pra mim. Olha pra mim. Compensa você comprar uma casa de 12 milhões para ganhar 45 mil reais bruto em Brasília? Quem ganha 45 mil reais bruto consegue comprar uma casa de 12 milhões? Consegue? Ai, Fábio, é muito dinheiro, mas todo o muito dinheiro que você imaginar, ele tem um limite. Ele tem um limite. E eu não estou dizendo que o ministro que a família tem dinheiro
dinheiro desonesto, não, que isso? Não disse isso. Mas é só uma prova de que, a começar por Alexandre de Moraes, a Lei Magnífica pode dar uma atrapalhada nos negócios dele. Nos negócios. Aí você imagina, Alexandre de Moraes sem cartão de crédito. Não é nada um cartão de crédito, gente. Não é nada. Só que o cartão também é débito, tá bom, fi? Eu vi gente colocando no chat, aqui no comentário. Ai, gordinho, onde que o ministro rico precisa de cartão de crédito? Ô, bobão, enquanto você não tem, porque tem um nome sujo, e não tem um cartão de 3 mil para comprar um colchão nas Casas Bahia e parcelar em 12, enquanto você não tem, o ministro tem um sem limite, não estou dizendo que ele tenha, né? Uma suposição, que ele compra o que ele quiser. Entendeu até aqui? Então para com essa conversa. Ah, você quer falar que o ministro não precisa de cartão? É débito também, meu amor. Ou o teu cartão de débito, ele é o quê? Da empresa o quê? Engraçado que até a Elo, você precisa. Você não pode ser magnisticado. Porque até a Elo diz que pessoas sancionadas não podem ter cartão. É crédito e débito. Crédito e débito. Aí você imagina todo o ecossistema em volta de Alexandre de Moraes. Para que você vai ter uma conta no banco se você não pode sacar? Toda vez eu tenho que ir lá pessoalmente pegar o dinheiro. E o mais legal, o recado para o mundo. O recado para o mundo. Alexandre de Moraes vai para uma lista, a mesma lista onde se tem os maiores ditadores do mundo. A esposa, os filhos, todo mundo vai para uma lista de ditador. Aí, vamos para outros agora. Olha aqui. Eles se armam contra a anistia geral. E pode aceitar acordo light. É aquele com redução de pena. Era para ficar 15 anos, vai ficar 1,5, 2. A maioria dessa galera já cumpriu, né, de uma certa forma, pena, todo mundo liberado. Só que, meus queridos, preste atenção aqui comigo. Eu estava acompanhando um comentário do Paulo Figueiredo, nessa mesma linha de raciocínio. E não é só porque o Paulo Figueiredo falou que eu estou te falando, não estou dizendo que ele, né, que eu sou melhor do que ele, não, mas a gente tem falado isso, ó. Tu imagina que um Barroso, que já reclamou, pensou até em sair fora. Tu imagina que um Barroso vai aguentar um rojão de 22 milhões? Hã? Até onde eu sei, ele nem é casado, né? Ele não tem escritório de advocacia ganhando milhões. Não tem nada no nome da mulher dele. Sei lá, se tem nos filhos, não sei. Mas enfim, é 22 milhões de reais. Se você pegar o salário do STF, eles ganham 45 mil reais bruto. 45, eu vou fazer um cálculo aqui baixo para você, tá bem? Vamos supor que o ministro ganhe 4 milhões no ano. Não. 400 mil. Por quê? 12 salários de aproximadamente 38. Vamos colocar redondo, 400? 40 milhões, 40 mil reais por mês. Se você não comprar uma bala, se você não colocar 10 reais de combustível na moto, se você segurar todo o salário, num ano, você vai ter 480 mil reais. Em um ano, você precisaria de 10 anos para você ter 4 milhões e 800 mil reais. A não ser que ele faça investimentos, né, e vai crescendo o capital. Mas de dinheiro vindo do STF, 10 anos para se ganhar 4 milhões e 800 mil reais. 10 anos.
Então ele precisaria de pelo menos 30 anos para comprar uma casa. Minto. Alexandre de Moraes precisaria de 30 anos, que a casa do Alexandre é de 12. A do Barroso, 22 milhões. Então ele precisa, um ano, 480 mil, 10 anos, 4 milhões e 800, 20 anos, 9 milhões e alguma coisinha, 40 anos, para dar 20 milhões. Vamos arredondar. 40 anos não gastando R$1 para se juntar 20 milhões. Tá bem? Aí tu acha que o cara vai trocar 40 anos de salário dele para dizer que a anistia é inconstitucional? Os ministros vão ter que ponderar isso, né? Aí você tem como é o nome dele? Não posso falar o apelido, né, que dá problema. Dias Toffoli. Disseram que ele está separado, né? A esposa tem escritório de advocacia. Uma empresa americana que vai falar assim: nossa, eu pagava 5 milhões para o escritório de advocacia da mulher do ministro me defender no Supremo. Porque não existe isso. Mas na cabeça de alguns, porque a mulher do ministro é advogada e ele tem uma ação no Supremo, pode ser que dê certo. Mas não existe isso. E aí, minha gente, o que acontece? A empresa é americana. Não pode contratar. Sanções na empresa do Alexandre. Dias Toffoli vai querer entrar numa briga contra a anistia? Gilmar Mendes e todo o capital dele na Europa, será que ele vai querer correr o risco? Europa não é os Estados Unidos, eu sei. Mas você acha que não tem uma espécie de Magnitsky correndo lá na Europa? Tem. Tá bom? Tem. E acabou o julgamento. Olha pra mim, bonitos. Eu não tô aqui, daqui a pouco vão querer me colocar no mesmo processo do Eduardo. Não, acabou o julgamento. Eu não tô atentando contra o Estado Democrático de Direito, querendo, né, dizer que não, pare esse julgamento agora. Não, é só anistia. É só aprovar a anistia. Que é um pedido da população. Eu, como população, estou pedindo, né? E aqui chegando a duvidar que alguns ministros irão querer engrossar o caldo com os Estados Unidos da América. E por mais que alguns brincam que não é nos proibindo de ver o Mickey e o Pato Donald, e irá nos fazer parar de defender a democracia, defender a justiça e a soberania do Brasil. É fácil, Odin, é fácil você falar isso? Agora pergunta pro Barroso se vai ser fácil ele falar isso. Na hora dele der o voto dele, ele não é só deixar de ver o Mickey, não. Talvez você só tenha grana lá no Maranhão, patrimônio, casa, essas coisas. E o coleguinha, o Barroso, 22 milhões. $22 milhões. E tudo isso, meus queridos, está para explodir agora essa semana. Magnitsky, eu acho que vai vir em cima da esposa do Alexandre, em cima dos ministros que votaram. Vou voltar aqui, ó. Lá atrás, quando a gente entrou nesse assunto. E você que está aqui, comenta 59. Comenta 59. Tô voltando aqui, peraí. Aqui, ó.
Deputado dos Estados Unidos promete punição severa a apoiadores de Moraes. Então, como eu estava falando, para essa semana, Magnitsky a alguns ministros, depois Magnitsky para a esposa, Instituto Lex. Aí lá, o Congresso está trabalhando a anistia. Diz o Sóstenes que terça-feira tem novidades. O Tarcísio já foi para Brasília. Em havendo anistia, a gente corre o sério risco do Bolsonaro estar de volta. O Lula vai vetar. Ah, vai vetar, com certeza. O Congresso irá derrubar o veto do Lula. Os ministros da Suprema Corte, chegando aqui, ó, vão barrar mesmo? Hã? Você sabe quando cai esses recursos, essas situações, é sorteio, né? Não sei como é, se é uma roleta, se eles colocam num papelzinho e puxam o nome do ministro relator, tá bem? Ou tu acha que vai ser o Alexandre de Moraes? Sorteio. É por sorteio. Já aconteceu de ministro sorteado falar, não, isso aqui é do Moraes. Engraçado, né? Não, isso aqui é pro Moraes, ele já tá envolvido nisso. Ai, ai, ai. Aí fala pra mim. Por ironia do destino, olha pra eu. Por ironia do destino, relator do caso, porque você não sabe, é sorteio. E como é que funciona? Deixa eu te explicar. Olha pra mim. O STF diz que ele precisa ser acionado, não é esse o nome, é provocado. Então, o STF, se vier contra nós, se vier para nós julgarmos, nós vamos julgar inconstitucional. Mas isso é um problema do STF. Deixa o STF lá. O STF aprova e bonitinho, passa na Câmara, vai para o Senado dá uma modificadazinha, volta para a Câmara, aprova, o Lula derruba. O Congresso derruba a derrubada do Lula. Aí basta, olha para mim, basta qualquer deputado, senador do Partido Verde, que é esquerdista, ir lá falar, ô STF, eu tava pensando aqui, não é inconstitucional, não, STF. Aí o STF, não, nós temos que julgar. O que acontece? Vamos girar a roleta e ver quem vai ser o relator. Por ironia do destino, cai Barroso. Apartamento em Miami, 22 milhões. A filha trabalha, estuda e vive nesse apartamento. O filho, diretor de um banco, trabalha e vive nesse apartamento. Não sei se estuda também. Já tiveram o visto cancelados. Os vistos. Filho, papai, maninho. Ele viaja para os States para dar palestra em Harvard. Você imagina a plateia do ministro esperando, cadê o nosso palestrante? Ah, ele levou uma Magnitsky que só vai para ditadores. Ah, ele perdeu o visto.
Ele está na Magnitsky. O nome do ministro vai parar numa espécie de lista onde estão os maiores nomes de autocratas e ditadores. Tem um peso aí. Alguns ministros, os mais empolgados, que só têm uma casa para morar, lá no Maranhão, igual o Dino, vai ficar com gracinha. Eu não sei o patrimônio do Dino. Vai ficar com piadinha. O cara tem o que a perder? Nada. Mas para alguém que tem uma casa de 22 milhões de reais, tem 2 filhos estudando, tem muita coisa para perder. Tá? 2 filhos morando nos Estados Unidos, que já voltaram, made in Brasil, tem muita coisa para perder. Agora o Dino, que não tem nada para perder, ele vai olhar e vai dizer: querem nos proibir de ver o Pateta, o Mickey. Isso não nos causa medo. Não mesmo. É só ir para o Beto Carreiro. Tudo certo. Vai para Nova York, no Maranhão. Tá tudo certo. Só que existe ministro que tem dinheiro lá nos States. Aí tem um peso, hein? Aí tem um peso. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Como eu estou feliz, alegre, contente, de bem com a vida em ter você aqui comigo. Chegou aqui, você vai comentar agora 107. Comenta 107. E ajuda o canal do Gordinho, meus queridos. E ajuda o canal do Gordinho. Lá do coração do Brasil nasceu Gladys, a rainha. E a nossa rainha Gadeza, lá dos Estados Unidos, ela que sempre ajuda esse canal. Eu quero agradecer muito a Gladys por isso. E agradecer você também. Eu tenho olhado os Pix e visto que tem muita gente que ajuda uma vez. Amém, Deus abençoe. Tem muita gente que ajuda sempre. Tem quem ajuda todo dia. E não é só a Gladys, a dona dessa música aqui. Espalha fé e união. Ó. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem. Não, tem você também. Tem quem ajuda todo dia. Gratidão, muito obrigado mesmo. Nosso canal tá crescendo. Tá bem? Graças a Deus. Eu ainda quero chegar ao patamar da gente nem pedir esse Pix aqui. Ah, você não sabe o quanto eu quero. Tá? Obviamente a gente vai vender algumas coisas, né? Assinatura, exigir, ó, solicitar superchats, tá? Mas a gente ainda precisa desse Pix aí para tocar alguns projetos aqui que a gente segue caminhando, tá bem? Melhorando, estruturando. Nós ainda estamos nos estruturando. E em breve, você anota o que eu estou dizendo. Não é ego não, tá? Não é ego não. A gente vai estar entre os maiores canais da direita, tá? Anota o que o Gordinho tá falando. É para isso que eu venho todos os dias aqui. É de madrugada, é de manhã, é à tarde, é à noite. Não tem horário para trabalhar. Não tem sábado nem domingo, não. Para esse vídeo estar pronto na segunda-feira, nós estamos ralando aí, ó, no domingo, para poder colocar tudo em pauta, para deixar tudo bonitinho. Então o meu apelo com você, eu preciso da sua ajuda financeira para continuar tocando o nosso barco aqui. Tá bem?
Eu nem coloquei aqui o Pix. Pronto, tô deixando o comentário do Pix, tá bem? Pix 11 95275 3898. É um celular abençoado, é o meu. Tá? Você pode até falar comigo através do número do Pix aí. Na medida do possível, eu consigo falar com todo mundo, tá bem? Bora lá, meus queridos, ajudando o nosso Abordo Notícias. O Pix é a salvação aqui desse canal. Você vai salvar a nossa pátria. Dá essa moral aqui pro seu amigo, tá bem? Ajude o nosso canal. 11 95275 3898. Dá uma moral aí pro amigo. Dá essa força aqui pra gente. Alôzão, minha querida Marisa. Mandou 10. Valeu. A Castelar Carvalho mandou 20. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha aí. Ajude o programa, tá vendo? Tem aquelas pessoas que têm um bom coração. Seja você também, tá? Essa pessoa que ajuda o nosso canal. Um abraço pra Andréia. Tá dizendo que vai ajudar amanhã. Valeu, Andréia. Deus abençoe. Então, gente, dá essa moral aí pro canal e fortaleça o trampo aqui. A gente precisa dessa ajuda, tá? Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, aproveita para ativar as notificações, dá essa moral aqui pro nosso canal. 11 95275 3898. Ajude o Abordo Notícias. Chegou até aqui, você vai comentar 112. Beleza? 112, meus queridos. Comenta aí. 112. Ajuda muito o nosso canal. Comente 112. Dá essa força aí. E também se inscreva e ative as notificações.